Então, nesse momento em que o bebê começa a ter essa noção de corpo, ele começa a identificar que ele é um pequeno eu. E com isso, ele começa a ter o prazer com o próprio corpo, ele começa a colocar o dedinho na boca, ele começa a colocar os pés na boca, né? Ele começa a ter mais atenção, as funções psíquicas vão se desenvolvendo, então começa a enxergar, a memória vai estabelecendo, a memória da figura da mãe, da voz da mãe, né? E ele, aos poucos, começa a ir formando o pequeno eu dele. É também quando o bebê vai descobrir que ele é um ser separado do outro. Por quê? Porque a mãe vai começar a fazer falta. Vai ter um momento que ela vai deixar lá no berço e ela vai cuidar dos afazeres dela, né? Um pouquinho. Vai ter um momento que o bebê está chorando porque quer a mamadeira ou porque quer ficar no colo e ela diz: espera aí um pouquinho, mamãe já vai, mamãe está fazendo alguma coisa, agorinha eu já vou. Ela vê que o bebê está protegido e ela começa a deixá-lo um pouquinho. Nesses momentos, nesses intervalos em que ela deixa o bebê, ou ela retorna para o trabalho, né? Terminou a licença maternidade, o período ali legal de licença do trabalho, e ela retorna para o trabalho, e outra pessoa vai cuidar, então mais tarde ela volta, o bebê começa a perceber que a mãe é um ser separado dele. Essa separação, digamos assim, é o nosso, esse desmame da mãe, né? É o nosso primeiro traumatismo. Traumatismo, não trauma, traumatismo. É o nosso primeiro traumatismo. Por quê? Porque é quando nós entendemos, enquanto bebê, ainda, que nós somos separados do outro. Que eu sou um, ele é outro. Isso nos força algumas questões muito importantes. Se eu sou um separado da minha mãe, então eu tenho que aprender a comunicar-me com ela, né? Eu preciso aprender a fazer apelo. O bebê desenvolve então a protolinguagem, que ainda não é uma linguagem propriamente dita, mas é uma protolinguagem carregada de afeto. Mas ele começa então a chamar a atenção da mãe para ele, né? Ou de quem está próximo dele para ele. É quando nós entendemos que nós necessitamos do outro. E é preciso que esse outro seja responsável. Que o outro entenda a importância que ele exerce na nossa vida, na vida do bebê, na constituição da personalidade do bebê. É preciso que ele entenda a grandeza que é o cuidado do outro, né? É preciso que ele entenda que, para além do cansaço dele, tem que estar à disposição de cuidado do outro. Não dá para parar de pedir um tempo na relação de mãe e filho. Não dá para pedir um tempo na relação de pai e filho. Não existe isso, né? Principalmente se é bebê. Quando é adulto é outra coisa. Mas lá na vida do bebê, não. Porque tudo que o bebê precisa é dessa proteção e que esse vínculo seja um vínculo de segurança. Olha, o bebê começa a entender aos poucos que a mãe vai, mas ela retorna. Então, que ela é permanente, que ela é confiável. Imagina você, se nós, adultos, temos dificuldade de nos relacionarmos com alguém que a gente não confia, imagina o bebê. Então, esse primeiro vínculo, ele é um vínculo que estabelece a segurança de estar no mundo com o outro. É preciso que o bebê tenha essa segurança, sentir-se seguro com a mãe, sentir-se seguro com o cuidador, para que ele possa se desenvolver, porque ele depende totalmente. Ele não pode se perguntar se aquele alimento não faz mal, se vai fazer mal para ele, né? Ele não pode se perguntar
ele não tem condições de julgar o que ele está recebendo, né? Então ele precisa confiar, ele não tem outra alternativa. É preciso que esse ambiente seja esse ambiente de cuidado. E quando não é? E quando acontece negligência nesse ambiente inicial? Compromete-se, então, a fundação do psiquismo. A origem da nossa vida psíquica fica comprometida quando esse ambiente que nós chamamos de ambiente facilitador se mostra um ambiente de negligência. Quando essa mãe ou a pessoa que substitui não é capaz de proteger, não é capaz de demonstrar o amor suficiente, a comunicação suficiente para ajudar o seu bebê a desenvolver, ou quando negligencia gravemente, com adoecimento, com comida, com maus tratos, com violência, né? Isso vai ter consequências seríssimas na fundação mesmo da personalidade. E os estudos, né, e a clínica psicanalítica tem mostrado isso ao longo dos anos, né? Freud, Sigmund Freud, Melanie Klein, Ferenczi, Sandor Ferenczi, Winnicott, Françoise Doutor, Pierre Lanier, inúmeros psicanalistas têm mostrado ao longo do tempo, né? Com estudos, com perspectiva teórico-clínica, com perspectiva teórico-prática, o quão impactante é na vida psíquica quando ocorre a negligência inicial, quando não existe a preocupação materna primária, quando o ambiente não é um ambiente protetor no início da vida. É mesmo o modo de funcionamento do psiquismo que está em questão. É a estrutura do eu que fica em questão. É a capacidade de se estruturar, né? Como eu, é aí que vem as psicoses, as predisposições às psicoses, né? Ou as psicoses afetivas, as questões de linguagem. São problemas muito sérios que a pessoa vai carregar, né? Que vai comprometer mesmo o desenvolvimento da personalidade da pessoa quando existe essa negligência. Então, veja, esse ambiente de cuidado, ele nos permite iniciar o nosso eu, e ao iniciarmos o nosso eu, fazermos a distinção entre o eu e o outro. Isso é muito importante. Ao fazermos a distinção entre eu e o outro, entenda, isso é o reconhecimento do outro. Entendermos que o outro é separado de mim significa entendermos que esse outro tem vida própria, que esse outro tem sentimentos, que esse outro tem dores. Significa atribuir uma alteridade a essa outra pessoa. Significa entendermos que existe um limite entre eu e o outro, né? Que o outro pode querer, que o outro pode não querer. Significa que eu também tenho que amar o outro, que eu também tenho que cuidar do outro. E o bebê aprende isso quando o ambiente favorece. O bebê aprende porque a mãe, na relação de amor e de cuidado, ela vai ensinando. Se o bebê amamenta e de repente ele começa, né? Ele tá surgindo a dentição e ele começa a ter coceira, né? Irritação na gengiva. E ele começa a morder o seio da mãe. E a mãe puxa e a mãe fala, repreende. E ele percebe, né? Naquela protolinguagem, naquela comunicação psicológica que ele tem com a mãe, naquela comunicação de afeto, ele entende que ele fez mal e ele para de fazer isso. Um pouco mais grandinho, lá para 1 ano e meio mais ou menos, o bebê começa a morder, a chutar, né? Quando ele já começa a andar. E a mãe repreende, ou aquela que substitui a mãe ou o pai, repreende e diz, não, não faça isso.
Lá pelos 2 anos ele começa com a agressividade contra os animais, por exemplo. Já viram como um bebê pega um gato, um cachorro, né? Ele pega assim, ele machuca, né? Ele joga, ou ele mata um bichinho, uma formiguinha, alguma coisa. E a mãe vai e diz, não faz isso, tadinho, fez dodói, fez mal, não faça isso. O que ela está ensinando? Ela está ensinando primeiro que o outro tem o direito de vida. Né? A alteridade. Nós temos hoje, no mundo como um todo, uma crise de alteridade. Né? De pessoas que fazem mal ao outro por acharem que o outro não é um ser com direito de vida, que não é um ser que sente dor, que tem os próprios sentimentos, né? Ela ensina a alteridade, ela ensina o cuidado com o outro, a preservar o outro, ela ensina o cuidado, né? Os pais ensinam isso. Então, o ambiente de segurança permite que o bebê, e de afeto, de amor, permite que nós iniciemos a nossa personalidade constituindo esse limite entre eu e o outro e respeitando esse outro. Mas nos permite mais, nos permite também distinguir, né, os nossos pensamentos, a nossa realidade interna da realidade externa, do que é o mundo lá fora e do que sou eu aqui dentro, né? O que faz a ligação entre a realidade externa e a realidade interna e que foge um pouco, nos permite, né, recriar a realidade ao nosso modo, é a imaginação, é a criatividade. Então é por isso que os bebês, logo assim que começam a desenvolverem a linguagem, se já passaram por essa fase anterior de preocupação materna primária, de cuidado, né, de ambiente facilitador, eles passam para a fase seguinte, que é o brincar. Desenvolver a criatividade, desenvolver o imaginário, reinventar o mundo. Porque ele tem dentro de si uma relação, um vínculo de afeto tão profundo que o permitiu constituir um mundo interno muito rico, alegre, rico, protetivo, feliz. E aí ele pode reimaginar o mundo, né? Ele pode brincar com as coisas do mundo, ele pode se testar no mundo. Esse conteúdo de criatividade vai nos acompanhar durante toda a vida, essa capacidade de nos reinventarmos, essa capacidade de recriarmos as situações, né? De nos testar, né, na realidade de uma nova forma, de mudar os resultados, recontar a história e mudar os resultados, é uma capacidade que advém dessa fase do brincar, que é muito importante, mas isso só acontece se o bebê tiver tido esse ambiente de proteção, né? Isso é extremamente importante. Bom, essa capacidade de lidar com a realidade, de reinventar a realidade, com a criatividade, com o imaginário, vai nos ajudar em toda a nossa vida e principalmente é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento da nossa personalidade. Por quê? Porque à medida em que a gente vai descobrindo a realidade, nós descobrimos que ela não é exatamente como nós gostaríamos que fosse, né? E no nosso cotidiano, nós enfrentamos diversas situações não muito boas, e às vezes a gente quer alguém que não nos quer. E às vezes a gente quer alguma coisa que não é nossa, né? Ou que a gente não tem, ou que não é exatamente como a gente quer. São as pequenas frustrações e grandes frustrações da vida. E se você já alcançou a vida adulta,
É sinal de que você já caminhou bastante e que você já venceu, já superou inúmeras frustrações. Porque desenvolver ao longo da nossa vida é superar constantemente frustrações, né? Desafios após desafios. Então, nós poderíamos dizer que desenvolver é superar frustrações continuadamente e nos reinventarmos a cada dia, né? Porque é isso que fazemos desde criança. Então, essa primeira fase da nossa vida de vínculo de proteção e de amor foi tão importante que nos deu essa capacidade de nos reinventarmos, de superar as pequenas frustrações, né? E de manter a vontade de viver. E aí, nós teremos ao longo, né, do nosso desenvolvimento alguns traumatismos, porque algumas frustrações são maiores. Nós teremos perdas, né, menores ou maiores. Nós teremos mudanças, confrontos, né? Situações ao longo do nosso desenvolvimento que podem nos causar traumatismos diversos. E esses traumatismos, eles são esquecidos. Eles vão lá para o nosso inconsciente, mas constituem, né, fazem parte da nossa configuração psíquica e às vezes nos interfere na nossa forma de ver o mundo, na nossa disposição afetiva, no nosso humor. Mas a questão é que com o tempo, né, a gente aprende, de certa forma, a ganhar uma resiliência, a adquirir uma resiliência para ir superando esses diversos traumatismos que a gente tem ao longo da nossa história. O bebê cresce mais um pouco e entra numa fase que na psicanálise a gente chama de complexo de Édipo. É uma alusão, né, que Freud utilizou usando aí a literatura, né, a mitologia grega, para falar de um período que vai ali entre os 3 anos e meio e mais ou menos os 5 anos da nossa vida, da vida de todo bebê, em que ele começa, né, em que a libido do corpo, aquela energia corporal, está mais voltada para a região fálica, né, ali nos órgãos genitais, mas não entendidos como órgãos genitais, mas como região fálica, né, no sentido da manipulação mesmo. Que é quando o bebê se depara, né, a criança, desculpa, agora eu já posso falar criança, né? A criança se depara com a diferença de sexos, né? E como a nossa cultura ocidental, principalmente, ela é muito machista, ela valoriza muito a figura do homem, né? Do portador do falos. A criança, então, passa por essa fase identificando quem tem o falos, quem não tem o falos, quem é masculino, quem é feminino, né? A questão do sexo, da diferença de sexos, mas também as diferenças de gerações. É quando o menino apaixona pela mãe, a menina apaixona pelo pai. Ah, mas não tem a figura do pai, não tem problema, ela encontra um outro modelo, o avô, o tio, o vizinho, né? E a criança desenvolve uma afetividade de paixão, né? Muitas mães relatam, meu filho fala, mamãe, quando eu crescer eu vou casar com você. A menininha fala, eu vou casar com meu pai, eu vou ter um filho do meu pai. Mas são situações imaginárias. São experiências psíquicas que a criança está passando, mas são situações imaginárias, não são da ordem da realidade, né? Ela tem ali uma excitação corporal, e o Freud vai dizer, ela tem prazer, sim, na manipulação sexual, mas não é o mesmo prazer do adulto. Não é uma sexualidade de adulto. Então, você coloca a calcinha, né, ou a fralda,
e a criança retira porque ela quer manipular, ela quer pegar no órgão genital. Mas não é uma masturbação adulta, não. É uma descoberta da sexualidade de criança. É uma descoberta do corpo. É uma tentativa de identificar quem que eu sou, que sexo eu porto, né? De que lado eu vou ficar nessa transmissão intergeracional, né? Na diferença de sexo hoje.